Olá. Por que megacapitalistas investem no socialismo? Neste vídeo, eu quero dar razões do porquê esses poderosos, esses homens mais ricos, eles estão investindo no socialismo. Eles são os maiores capitalistas, são empresários do mundo, mas preferem o socialismo. E pior, estão há anos, há décadas, transformando os países capitalistas e ditaduras em países socialistas. Tentarei ser sucinto, vamos lá. Um homem chega em uma cidade fronteira, onde ninguém faz bolo para vender. E este confeiteiro começa a fazer bolos para vender nessa cidade. Na primeira semana, aí, ele vende seus 50 bolos. Na segunda, ele já vende 100 bolos. Na terceira, os pedidos são tantos que ele precisa contratar ajudantes. Ele vai no mercado, compra farinha de média qualidade, leite condensado de média qualidade e o que tiver mais barato lá. Os bolos dele são bem saborosos. E a fábrica dele se estabelece como a única na cidade. E, perceptivelmente, ele melhora de vida. Chegou assim sem nada e agora está com carrão, está com casa, está com luxo. Sua fábrica vende, em média, aí, 1.000 bolos ao mês. A cidade dele é capitalista, lembra? Tem uma tiazinha na cidade que também sabe fazer bolos gostosos. E esta começa a fazer bolos para fora também. Com o tempo, ela vai começar a vender 100 bolos ao mês. E ele que vendia 1.000 ao mês, passa a vender 900. Para ele, ainda está bem. Né? Uma vovó que sabe fazer um bolo delicioso também começa a vender para fora. E essa vovó chega a vender 300 bolos ao mês e começa a incomodar ele, pois ele passa a vender 600 bolos ao mês. Uma queda de 40%. Mesmo ele sendo o principal, sentiu a queda e ele muda de estratégia. Para recuperar os lucros, ele vai no mercado e agora compra a melhor farinha. Seus bolos ficam mais gostosos e ele agora vende 700 bolos ao mês. Mas seus dois concorrentes, percebendo isso, a tia compra a farinha mais barata e oferece um bolo com preço baixo e recupera o mercado, por oferecer um precinho baixo mesmo que tenha pouca qualidade, os consumidores que preferem preço. Mas a vovó compra o melhor leite condensado e os bolos dela ficam ainda mais gostosos. E a população volta a comprar mais bolos ainda dela, 350 bolos ao mês. E da tia, 150 bolos ao mês. E ele passa a vender 500 bolos mês. Continua sendo maior, mas ele perdeu 50% do seu faturamento. Como disse no começo, a cidade onde ele mora é fronteiriça. E no país vizinho, que é socialista, tem uma cidade que não tem fábrica de bolo lá. E ele monta uma filial lá. Demora assim um pouquinho, porque a burocracia, as taxas para pagar eram imensas. Mas, enfim, ele montou a fábrica dele nessa cidade de um país socialista e se torna um mega empresário lá. O prefeito pede ajuda dele para a reeleição. Ele ajuda com verbas e acabam se tornando amigos, né? E lá também, uma tiazinha, vendo o sucesso nesta cidade socialista, também começa a vender bolos para fora. Todos os trâmites legais, afinal, a burocracia é enorme e muitas taxas, e essa tia vende 200 bolos ao mês. Aparece também uma vovó e começa também a vender 300 bolos ao mês. Aí aparece uma licitação para vender bolo nas escolas. Ele, como ajudou o prefeito a se reeleger, é amigo do prefeito, ele vence a licitação, passa a vender bolo nas escolas e ajuda o prefeito e seus companheiros com 10% das vendas dos bolos nas escolas. Ele volta a vender 1.000 bolos ao mês. Mas ainda não satisfeito, após uma conversa com o prefeito, a vigilância sanitária vai à fábrica dos bolos da tia e fecha a fábrica dela por não cumprir as suas 4.500 regras e normas da vigilância. Só que o consumidor da tia deixa de comprar com a tia e compra os bolos da vovó.
Ele então vai ao mercado e compra a melhor farinha, o melhor leite condensado, melhora o sabor e ganha mais nas vendas. Mas a vovó, ela acertou uma receita sensacional, que dobra as vendas dela e ela passa a vender 600 bolos mês. E ele, 400, mais os 200 da escola. Ele conversa com o prefeito e surge uma lei que a cada bolo produzido, 50% é imposto para o governo, a não ser que a empresa tenha alguma ONG ou alguma fundação. A vovó não aguenta pagar 50% de imposto e fecha a fábrica dela. E ele não tem mais... Como ele tem ONG, e ele repassa o imposto para suas próprias ONGs, que volta para ele, e ele acaba não pagando esses 50% dos impostos. A jogada. Então, ele sendo agora o único fabricante de bolo, compra de farinha e leite condensado do mais barato que tem, dobra o preço porque ele é o único que vende, ou compra dele ou fica sem, né? Vende, compra novas licitações em outros locais também, e ele passa a ser o único vendedor de bolo, graças à sua amizade com o governo, com o prefeito. Os megacapitalistas, eles sabem muito bem disso que eu estou falando. Em um país onde o mercado é livre, o consumidor é quem determina se a empresa cresce ou diminui. Cria-se, assim, vários concorrentes. E o consumidor escolhe se ele quer um produto de baixa qualidade com preço baixo ou se paga mais caro por melhor qualidade. Nas gôndolas do mercado, tem pelo menos umas 20 empresas oferecendo bolos para ele. Ele decide, o consumidor. No socialismo, não é o consumidor que determina, mas o Estado. O consumidor vai à prateleira e tem 4 bolos lá. Exemplo, Vivo, Oi, TIM e Claro, que formaram um cartel. No Brasil, elas oferecem uma telefonia de baixa qualidade e preços altos. Tinha uma super empresa de telefonia americana que foi desestimulada a investir no Brasil pelo governo, que poderíamos ter para concorrer com essas 4 que nós temos. A Globo, por exemplo, estava falindo, fez um acordo com o governo e voltou a lucrar. Em compensação, a Jovem Pan quase fechou por conta lá do STF. Então, o consumidor recebe a informação da mais baixa qualidade, farinha barata, informação tendenciosa, mentirosa, para ser imbecilizar. Enquanto o Lula ladrão afunda o país, já está com um rumo aí de mais de 100 bilhões, e quem assiste Globo Lixo, CNN, Band China, está preocupado com o relógio do Bolsonaro. Percebem? O relógio do Lula ladrão vale o dobro, mas tudo bem, né? A lei para ele foi criada só para o Bolsonaro, a lei só foi criada depois do tempo do Bolsonaro, o Lula não vale. Então, os megacapitalistas, eles sabendo disso, perceberam claramente que suas empresas no capitalismo poderiam desaparecer do dia para a noite. Muitas desapareceram, se nós pegarmos a história. Bastava o consumidor comprar de outra. Também perceberam que para agradar e vender para o consumidor, teriam que oferecer boa qualidade e preço justo. E isso diminui o quê? O lucro delas, das grandes empresas. Mas quase quando fazem acordo com os governos socialistas, eles perceberam que o governo poderia proteger suas empresas de concorrentes. Os governos poderiam abrir licitação fraudulenta, onde eles ganhariam, e também não precisam investir em qualidade, pois são poucas empresas que vendem os seus produtos e elas são amigas entre elas. Enfim, o que de fato esses megacapitalistas fazem? Eles investem no socialismo, investem na eleição de governos que são seus amigos. Nos países socialistas e capitalistas, estou assim falando de uma maneira assim mais simples, porque na verdade não tem assim um país que é 100% capitalista ou totalmente socialista. A maior parte deles tem uma mistura dos dois, vira-se, digamos assim, um intervencionismo. Bom, vamos voltar. Por exemplo, Estados Unidos. Raras vezes os dois candidatos não eram amigos deles. Kennedy disse que queria mostrar para o povo americano quem de fato mandava nos Estados Unidos. 8 dias depois, mataram ele. Donald Trump não se reelegeu. As caixinhas aqui no Brasil
que a gente clica lá, eleger um ladrão para o Brasil, cujo vice era do PSDB. Lembrando que o PSDB é o partido que representa a nova ordem mundial no Brasil. Talvez o plano aí seja o PT afundar o Brasil e o PSDB entrar como salvador da pátria. Um exemplo claro de que os megacapitalistas querem o socialismo é a China, uma verdadeira mistura de capitalismo, empresa, com o governo socialista. O governo protege as empresas amigas, as que financiam o governo, e escraviza o povo. Atualmente melhorou um pouco, podemos dizer lá a qualidade de vida lá na China. Até 2 décadas atrás, mais ou menos, o povo chinês trabalhava de 10 a 12 horas por dia para ter arroz, para poder comer arroz, entenderam? Por que você acha que na China eles comem ratos, aranhas, escorpiões, morcego, larvas, tudo que se move eles comem? Por que você acha que o venezuelano aprendeu a comer animais domésticos? Bom, outro assunto. Mas tem algo tão ruim como ter pouco dinheiro é a perda da liberdade. O chinês não pode escolher, não pode protestar, não pode ter religião. A internet, a informação é controlada pelo governo. União de empresas com o governo, a Bill Gates, que instalou câmeras por toda a China para vigiar o cidadão. O chinês é vigiado pela Microsoft. Só que o chinês recebe, assim, digamos assim, se um chinês receber visitas periódicas em sua casa, como se fosse uma reunião, a polícia vai lá investigar as reuniões. Se for uma religião assim religiosa, todos serão presos. Se for conspiratórias de governo, eles vão ser mortos. Isto é real. O chinês recebe apartamento onde o prédio não tem água nem luz e não pode reclamar porque a construtora é amiga do Estado. Ele tem suas contas bancárias bloqueadas porque o banco faliu e ele não pode reclamar. Os megacapitalistas, eles querem um mundo socialista e investem nas escolas, nas faculdades, nas grandes mídias, ONGs, fundações, e todas elas produzem o idiota útil, o socialista, que pensa que o socialismo vai trazer igualdade social. Quanta mentira! Quando se, na verdade, o socialismo é para proteger os grandes e poderosos, os ricos. É para isso que serve o socialismo, para proteger esses ricos e trazer escravidão para o povo. O socialista trabalha para se autoescravizar. Os socialistas, eles elegem governos corruptos, que vão deixá-los mais pobres. Socialista é aquela pessoa que teve a sua perna amputada pelo governo e fica feliz da vida quando o governo lhe dá uma muleta. Socialista é aquela mulher que apanha do marido, ela é espancada, mas diz que ele é o melhor marido do mundo porque ela come pão com mortandela, porque ele põe comida na mesa, que é dado por ele. Então, os megacapitalistas, eles se reúnem periodicamente, controlam muitos governos e estão passo a passo executando seus planos. Infelizmente, para terem a opinião pública a seu favor, eles precisam gerar o caos no mundo. Criam a pandemia e as pessoas clamam pelo fim da soberania dos países, criam a guerra, Rússia versus Ucrânia, e as pessoas pedem uma liderança mundial pela manutenção da paz, criam a farsa ecológica e as pessoas aceitam um imposto ecológico, mentem sobre aparições extraterrestres e as pessoas aceitam altos investimentos na indústria bélica para proteger o planeta contra a invasão extraterrestre. Sem contar também o lado religioso, que é jogado na lata do lixo quando se acredita nessas mentiras. Agora, o grupo, acho que não posso falar, o Hamas, ele prepara um mega ataque com muitos foguetes, mais de 5.000 mísseis, foguetes, homens voando, e o melhor serviço de inteligência do mundo não ficou sabendo de nada. Bom, mas afinal, lançar 5.000 foguetes em uma madrugada, movimentar um grupo expressivo de terror, não posso falar, é planejado e executado da noite para o dia. Não deu tempo deles se defenderem, né? Centenas de israelitas morreram, bebês foram
idosos foram mortos, jovens numa festa sendo metralhados. E eles se uniram para defender e sabem que através do caos eles criam as pessoas assim para acreditarem nas mentiras deles. E essas pessoas vão pedir a liderança mundial deles. Lembra 11 de setembro? Será que é tudo coincidência? É só coincidência, deixa para lá. Mudando de assunto. Mas quero dar um adendo, que é mais importante, assim como os megacapitalistas se reúnem para criarem condições mundiais para se autoprotegerem, as igrejas também fazem essas reuniões. Aliás, vários segmentos tentam se proteger. Mas vamos falar agora das igrejas. O que elas fazem para se defenderem? Primeiro, se unem. O ecumenismo. Depois tentam criar leis que as protejam. As igrejas não gostam de perder seus membros para o futebol, aos domingos, por exemplo, nem para o shopping. Na Bíblia, no livro do Apocalipse, descreve 3 bestas, 3 poderes que dominarão o mundo no final dos tempos. A primeira besta é mencionada lá em Apocalipse capítulo 11, a besta do abismo, ou besta econômica, a das famílias ricas, dos megacapitalistas, a besta da nova ordem mundial, que todo conservador ataca. E tudo que vem dessa besta do abismo, ela é denunciada pelos conservadores, por exemplo, o socialismo, regras sanitárias, guerras, falências. Só que em Apocalipse capítulo 13, descreve 2 outras bestas, uma das águas e outra da terra, 2 outros poderes. E a das águas é que tem o seu selo na testa. Não é o poder econômico que tem o sinal do grande engano, o sinal do anticristo. Não é político. O anticristo não é político. A besta das águas que vem para trazer o grande engano, que vai ser imposto ao mundo todo pelo poder da besta da terra. Dá uma lidinha, Apocalipse capítulo 13. Vou ler só o versículo 3 primeiro. 2 versículos, vou ler só uma parte. Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Lá diz: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Prestaram atenção? Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Depois, no versículo 8, ainda fala: E adorarão todos os que habitam sobre a terra. Apocalipse 13, 8. Então, nós temos o poder da besta econômica que investe no ateísmo, no mundo. Eles investem no ateísmo, poder econômico. Temos, além desse poder, outros 2 poderes que se unem a esta terceiro e levam os moradores da terra a se maravilharem com o poder das águas. O que eu quero dizer? A besta da nova ordem mundial, ela não engana os conservadores, mas tem uma outra que engana. Tem um poder representado pelo ecumenismo que enganará os conservadores. E principalmente, sabe quem? Os cristãos. A Bíblia confirma isso. Toda a terra se maravilhou. Não é os de esquerda, não é um grupo, é toda. Se a Bíblia falou que é toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Não é uma obediência assim forçada, mas é uma obediência espontânea dos moradores da terra. Essa besta, ou esse poder, ele é do bem, faz coisas boas, e a maioria dos cristãos aceitarão o seu sinal de bondade. Aí que está o perigo. O chinês, ele perdeu a liberdade para a besta do abismo. E os cristãos desavisados podem perder a sua salvação para a besta das águas. Fica a reflexão. O melhor comentário do Apocalipse que eu li, vários que eu tenho, é esse daqui, ó. O Grande Conflito, da Casa Publicadora Brasileira. Dá uma lidinha, né, na edição completa. Esse aqui é o melhor comentário que tem. As peças do quebra-cabeça que estão faltando, elas estão aqui, ó. Sabe que você não consegue montar o quebra-cabeça, você não consegue entender direito? Tá aqui, ó, as peças que faltam. Aqui estão muitas peças importantes para você que é conservador.
Leia esse livro, você vai mudar o seu pensamento e talvez não seja enganado pela besta das águas. Gostou desse vídeo? Deixa seu like, aperta o joinha aí, você me ajuda bastante, o YouTube entende como um vídeo legal e ele ajuda a divulgar mais ainda. Principalmente, copia o link e pega esse link e joga nos seus grupos do WhatsApp, para que muitas outras pessoas possam saber desse vídeo, do meu canal, assista meu canal e não serem enganadas pela besta das águas. Porque a besta do abismo não engana ninguém. Um abraço para todos.